Olá pessoal, estamos juntos novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo um estudo bem amplo, que é discípulo por inteiro, a pessoa que Deus usa, enfocando na questão do compromisso, do nosso compromisso com Cristo como estilo de vida. Nós já vimos o primeiro módulo, falando do caráter do discípulo, e agora nós estamos no segundo módulo, vendo o assunto de servo, vocacionados para servir em nome de Cristo, dentro do espírito da nova aliança. A semana passada a gente viu a primeira parte do retrato de um servo, falando ali das bem-aventuranças de Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, né? E a gente viu as 4 primeiras bem-aventuranças, né? Pobres de espírito, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. E hoje nós vamos ver as outras 4 bem-aventuranças, ok? Estamos no estudo 10, vendo a segunda parte do retrato de um servo, dentro desse contexto de Mateus 5, 6 e 7. Vou ler aqui um texto em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, ou seja, o nosso testemunho lá fora. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Ou seja, o nosso testemunho, ele tem o objetivo, a finalidade é glorificar a Deus. E quando estivermos ali no tribunal de Cristo, o nome do Senhor será glorificado através dos frutos que nós apresentamos na terra pelo nosso testemunho. E num ambiente hostil, num ambiente de crítica, de rejeição, de perseguição, nós mantivemos o nosso testemunho, ficar em pé na presença do Senhor. É esse o sentido que a Bíblia dá. Muito bem, vamos então desenvolver o nosso assunto. Nós estamos vendo o retrato de um servo ali de acordo com o que Jesus trouxe como características importantes de um servo, lá no Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus 5, 6 e 7. Na verdade, as características que Jesus está dando ali são as características de um servo. E essas características falam dele mesmo, porque Jesus Cristo é o exemplo para nós da igreja. Então é muito simples, não tem muito que a gente ficar discutindo a esse respeito. Ele é o exemplo. Nós estamos num trabalho, um trabalho do Espírito Santo para nos tornarmos semelhantes a Cristo, porque Ele é o padrão para nós. Então hoje nós vamos ver as outras 4 bem-aventuranças. Eu vou ler aqui rapidamente para a gente desenvolver cada uma delas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí ele continua o mesmo assunto. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim, da mesma maneira, perseguiram os profetas que foram antes
de vocês. Ok? Então a primeira que nós vamos ver, os misericordiosos. Eu vou assim, direto no assunto, porque interessa a qualificação espiritual daquilo que Jesus está falando. Não é apenas uma questão assistencial, de um socorro imediato, ou de uma ação emocional, de você sentir pena das pessoas. Não, misericordioso significa, ela está ligada à questão da compaixão, da empatia, de você se colocar no lugar da outra pessoa e começar a ver as coisas do ângulo daquela pessoa que Deus ama e que Deus quer tocar na vida dela. Entende? É algo mais profundo do que simplesmente uma atividade assistencial. E está ligado à questão da compaixão. E a compaixão é algo que só o Espírito Santo que habita em mim pode produzir na minha vida e através da minha vida. E veja bem, a misericórdia, ela tem um objetivo. Aí que a gente começa a entender a profundidade daquilo que Jesus está falando. Esse objetivo é promover a outra pessoa. É mais do que um socorro imediato. É a promoção dela, tirando ela do reino das trevas e trazendo ela para o reino da luz. Isso é promoção, porque você vai estar trabalhando na identidade, no pertencimento, no propósito, no destino daquela vida. É mais do que um socorro imediato, ok? E isso realmente glorifica a Deus. Muito bem. E qual a promessa para aqueles que são misericordiosos? Alcançarão misericórdia. Sabe aquela lei da semeadura? Você semeia, você colhe. Aquela métrica, com a medida com que você mede, você também será medido. É sempre assim. Se nós semeamos o bem, promovendo pessoas, é exatamente isso que nós vamos colher na nossa própria vida. E isso é algo espiritual, que tem a ver com Deus. A nossa recompensa, ela não vem de homens, mas é algo que nós fazemos como para o Senhor. E Jesus deu exemplo para nós. Então a palavra de Deus, ali em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 a 16, diz claramente que Jesus, ele pode se compadecer de nós, porque ele se fez carne e habitou entre nós e foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ele é um vencedor. E agora a vitória dele é oferecida a mim através da fé. É a graça através da fé. É na vitória dele que eu me agarro, que eu seguro. E aí a graça opera na minha vida, trazendo a vitória que ele realizou de forma prática, dando exemplo para a minha vida. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os limpos de coração. Também tem a ver com a qualidade espiritual do nosso coração, do nosso homem interior. Não é apenas uma questão de ser honesto, de praticar aquilo que é certo, mas é fazer tudo com a motivação correta, porque é através da motivação correta, fazendo as coisas como para o Senhor, é que Deus é glorificado. Então aqui, limpos de coração, não cabe hipocrisia, não cabe máscara, não cabe falsidade, não cabe fingimento. É algo que brota. Por isso que o novo nascimento me transporta para dentro do reino, e agora a vida do reino flui como uma fonte de água viva, como uma nascente, um manancial que brota de dentro de mim e extravasa para fora, atingindo, influenciando a vida de outras pessoas. E o interessante é que o contraponto que Jesus faz com a questão
das 8 bem-aventuranças, o contraponto está em Mateus capítulo 23, quando ele diz: ai de vós. Ele está falando dos fariseus, hipócritas religiosos. E isso não agrada ao Senhor. Então, se você for lá em Mateus 23, você vai achar 8 referências usando a expressão ai de vós, que é um juízo duro contra a hipocrisia. E esse ai de quem? São os escribas, os fariseus, pessoas hipócritas, se escondendo atrás de uma capa religiosa, mas com a motivação errada. Bom, foi Jesus quem disse isso a gente tem que olhar com muito temor e tremor diante daquilo que ele disse. E a pureza de coração fala dessa coisa autêntica, genuína, espontânea, que brota de dentro de mim e extravasa para fora. Isso não é uma técnica, não é uma diplomacia, não, isso é um estilo de vida. Daí a necessidade de você ser um discípulo de Cristo, nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Então veja bem a questão da hipocrisia na vida deles. Eles eram ótimos na questão das leis e regras, sabiam tudo de cor, mas fracos em santidade. Eles eram ótimos na aparência exterior, mas fracos interiormente. Eram ótimos em mandamentos públicos, mas muito fracos na obediência pessoal, na motivação correta na sua obediência. Eles tinham uma ótima aparência, mas não tinham uma vida interior com Deus, ou seja, intimidade, comunhão, relacionamento. Então, essa capa de piedade que nos leva para a religiosidade, ela nos afasta dessas virtudes que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. Então, a questão não é só a minha aparência, mas em primeiro lugar, a qualidade da minha intimidade, do que eu sou lá dentro, do estilo de vida que brota lá de dentro para fora, porque brotando para fora vai influenciar pessoas, circunstâncias e realidades. É isso que traz a condição de autoridade espiritual na nossa vida, porque é a presença manifesta de Cristo na minha vida, operando através de mim. Porque senão eu vou achar que eu sou muito bom. Não, é a graça que opera continuamente através da minha vida. E o serviço cristão que glorifica a Deus tem que ter essa qualidade. Por isso que Jesus está trazendo essas questões. E qual é a promessa para esse tipo de bem-aventurança? Verão a Deus. Verão a Deus não é só uma questão do futuro, porque isso a Bíblia garante isso, mas é uma questão de intimidade, de ouvir a Deus, de ter intimidade com Ele, um relacionamento pessoal com Ele. É tanto no sentido presente quanto no sentido futuro. E isso vai exigir mudanças na nossa vida. E essa palavra hipocrisia vem de representação, de você colocar uma máscara para representar algo, para impressionar uma plateia. Isso acontece no teatro, no cinema, na televisão, mas não é isso que importa na nossa vida de discípulos. Nós somos autênticos, nós não ficamos representando para impressionar pessoas. A outra característica aqui são os pacificadores. E esse termo ele só aparece uma vez no Novo Testamento. Agora, o que acontece com o significado mais profundo de pacificador? Porque aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Nós não promovemos conflitos e nem divisões e nem contendas. Isso não faz parte do discípulo.
Nós também somos pessoas ponderadas, moderadas, mansas, com domínio próprio. Isso fala de uma qualidade de caráter, do fruto do Espírito. E nós também não negociamos a paz de qualquer maneira, só para manter um ambiente. Não, nós somos conduzidos pela verdade. E a gente não negocia princípios e fundamentos. Você está entendendo agora as implicações de ser um pacificador? Porque é uma atitude ativa, porque a palavra diz aqui, é no sentido imperativo, de você fazer algo, né? Mas não de qualquer jeito, porque senão a gente começa a entrar no politicamente correto e a gente se perde, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E também, pacificador não significa passivo, que aceita tudo para manter o ambiente. Não, nós não negociamos com a verdade, nós não negociamos com o nosso compromisso com a santidade, com a verdade, com o evangelismo e com aquilo que Deus quer da nossa vida e da igreja. Veja bem, somos pacificadores, mas tem padrão. É isso que eu quero que vocês entendam. No que depender de nós, nós vamos manter a paz com todos. Sabe por quê? Porque a vingança não nos pertence. E nós não vamos ficar alimentando amargura, ressentimento e dando troco, pagando na mesma moeda. Não, esse não é o nosso padrão. Mas nós também somos prudentes para não entrar em barca furada. Então, a nossa pacificação, ela tem padrão, ela tem referência, não é de qualquer maneira. Mas nós não vamos partir para a agressão, para a ofensa, não, isso também não faz parte do nosso chamado. Então aí a gente tem que tomar cuidado. E também não adianta nada ser perseguido porque tem pecado, porque tem problema, porque tem ilegalidade. Não, somos perseguidos porque somos íntegros. E a gente não negocia a verdade, os fundamentos da palavra de Deus. Aí o mundo começa a se levantar contra nós. Mas por causa da integridade que existe na palavra de Deus, no Evangelho, em Jesus Cristo. E nós abraçamos isso e não negociamos isso. Aí somos perseguidos por causa da luz, porque as trevas se levantam contra a luz. Então essa é a ideia de pacificador, porque o pacificador, ele promove a verdade e através da sua atitude ele glorifica a verdade, porque Deus é a verdade, Ele é a fonte de toda a verdade. Então não é uma questão de ser tolerante, do politicamente correto, de ficar em cima do muro, e não, esse comportamento também não edifica a igreja e nem influencia significativamente a vida das pessoas. Bom, e nós temos que trabalhar alguns defeitos da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, para não ser agressivo, ser egoísta, exclusivista no nosso relacionamento com as pessoas, porque isso não tem nada a ver com pacificação. A gente não pode ser intolerante, ok? Mesquinho, irritante, agressivo. Não, a gente é tranquilo. Uma das características do fruto do Espírito Santo é domínio próprio, é temperança, é mansidão. Mas não é a qualquer preço, ok? Isso é muito importante. E qual é a promessa para os pacificadores? Serão chamados filhos de Deus, porque Deus é um Deus de reconciliação, Deus é um Deus de restauração, e o exemplo maior disso está em Jesus Cristo, e nós não somos diferentes. Mas Deus não deixa de ser Deus quando Ele é confrontado. É isso que a gente tem que ter clareza dessas coisas, e a gente tem que ter temor diante de Deus pelas oportunidades que Deus nos concede
para arrependimento, para mudança. Isso é longanimidade, mas isso tem prazo de validade, não é? E eu tenho que ter consciência acerca dessas coisas. E a última, os que são perseguidos. Mas perseguidos por causa de quê? Por causa da palavra de Deus, por causa da verdade de Deus, por causa do nome de Cristo. O nosso testemunho comprometido, compromissado com Cristo, ele vai sofrer oposição, porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E todos vão passar por situações de confronto, de perseguição. Isso não é novidade, e isso vem desde lá do Gênesis, desde o começo. E ninguém está isento desse tipo de coisa. Mas nós temos que olhar para Cristo, a nossa mente, os nossos olhos fixados em Cristo, e independentemente das circunstâncias, nós mantemos a nossa posição. Não é se acaso acontecer, não vai acontecer, e quando acontecer, eu tenho que manter aquela posição, aquela determinação, aquela firmeza de seguir a Cristo. E nós temos que mostrar paciência, perseverança no meio dessas circunstâncias de perseguição, sem perder o foco, sem deixar que isso traga amargura, ressentimento no nosso coração, porque senão eu perco a comunhão, e aí eu deixo de ser uma bênção na terra. Que todos nós passamos por isso, uns mais, outros menos, às vezes é diferente para um, diferente para outro, mas todos nós passamos pelas mesmas coisas. Ok? Então, concluindo o nosso estudo de hoje, eu tenho que manter o foco da minha vida cristã. O foco da minha vida cristã é Jesus Cristo e a sua palavra. Se eu começar a olhar para os lados, para a esquerda, para a direita, eu vou começar a me embaraçar na vida. E isso vai trazer consequências, e isso não vai ser bom para mim. Então, a minha intimidade com Deus, a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com a palavra de Deus, ela vem em primeiro lugar, porque é ela que me sustenta nessas horas de provação, de tentação, de perseguição, de desafios. É isso que me sustenta. E eu tenho que olhar para Cristo como exemplo, buscando inspiração, porque o Espírito Santo, quando trabalha na minha vida, ele aponta para Cristo, e através de Cristo o Pai é glorificado. E nós precisamos essa paciência, essa perseverança, essa constância, essa consistência, é pela graça, é o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E todas essas características fazem parte desse retrato do servo de Cristo. Pobres de espírito, aqueles que pranteadores, que choram, os mansos, famintos e sedentos de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa do nome de Cristo. Não é por causa de pecado, não, por causa do Evangelho. Aí, isso glorifica a Deus, quando a gente mantém a nossa posição a despeito de qualquer situação. E eu tenho que concentrar a minha atenção, os meus pensamentos em Cristo, na palavra de Deus, porque senão eu me perco. E isso é o ponto mais importante da nossa caminhada, nessa peregrinação, enquanto nós estamos na terra, servindo ao Senhor no tempo da nossa oportunidade. E eu só consigo ser sal e luz no mundo quando eu tenho utilidade para o reino de Deus. Esse é um segredo que eu tenho que captar e absorver e reter na minha vida, porque isso me valoriza como instrumento, como canal de bênção na terra, nas mãos do Espírito Santo. Ok?
Que você medite nessas coisas. O nosso tempo tem passado rapidamente, as coisas estão acontecendo numa velocidade incrível na nossa geração, no nosso tempo, e nós não podemos ficar mais procrastinando, esperando, vendo o que vai acontecer. Não, nunca foi tão necessário uma vida de atitudes, de proatividade em função do reino de Deus. Medite nessas coisas, pondere essas coisas aí diante do Senhor, leia o material da apostila com calma, veja todos os versículos que são citados e procure praticar isso para formar uma base sólida na tua vida, um testemunho sólido da graça de Deus na tua vida, neste tempo, neste mundo enlouquecido que nós estamos vivendo. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja uma bênção durante essa semana, glorificando a Deus através do seu testemunho. E eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.